deixar algumas considerações para o final, mas uma coisa que eu ouvi aqui, que me tocou, que eu costumo dizer para pastora, alguém que chora por dentro. Aquela pessoa que vem para a igreja não derrama uma lágrima, mas ela está chorando por dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Satanás tenta colocar na sua mente que você é um derrotado porque está chorando. Mas ele é o pai da mentira. Pode chorar bastante, porque a lágrima do crente é diferente. A palavra diz que aquele que semeia com lágrimas voltará colhendo os seus olhos com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Chora bastante, que você não é derrotado não. Você é apenas um ser humano. Ou melhor, você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Nós não somos aqui, nós vamos voltar para o Pai. Fica tranquilo e chora bastante, porque a sua vitória está chegando. Queridos, eu estou tão feliz porque hoje eu vou pregar sobre uma pessoa de quem eu sou fã. E todo mundo aqui já se viu no lugar desse homem uma vez. Já sentiu o que ele sentiu e passou situações que ele passou. É um homem que foi um guerreiro, foi político, estadista, homem de Deus, morreu honrado. E Deus fez uma promessa para esse homem: no teu trono nunca faltará sucessor. E desse homem veio a descendência, da descendência desse homem, das famílias que vieram após ele, nasceu o Senhor Jesus. É o rei Davi de quem eu vou falar. E ele é da sua família, sabia? Nossa família é família de vencedores. Quando você ficar de cabeça baixa pensando que você não é um vencedor, olha para o alto, olha para Deus, que é de lá onde vem o nosso socorro, e fale para você mesmo: eu não sou um derrotado, eu sou de uma família de vencedores. Se você quiser achar um exemplo de vencedor, é só abrir sua Bíblia, que lá está o exemplo da sua família. Amém? Amém. Queridos, existe uma expressão, fala assim comigo: apesar de tudo mostrar ou dizer que vai dar tudo errado para nós, deixa eu te dizer, não vai dar errado, vai dar tudo certo. A expressão apesar de acompanhou a vida de Davi desde o início. Apesar de ter sido esquecido pela própria família, Davi não foi esquecido por Deus. Apesar de ter sido excluído pela própria família, Davi foi escolhido por Deus. Se você já se sentiu excluído, se a sua família, ou amigos, ou lá no trabalho, em algum lugar, alguém te excluiu, fique tranquilo, Deus te escolheu. Vou te provar uma coisa agora: quem aqui tem fé em Deus? Quem aqui tem fé em Deus? Muito antes de você ter fé em Deus, Deus colocou fé em você. Sabe por quê, irmãos? O mundo se decepciona muito com as escolhas de Deus, porque o mundo olha para aquele jovem e fala assim: mas aquele cara era traficante, agora ele vem falar que está lá no tempo da restauração e que Deus escolheu ele. Que coisa é essa? Aquela menina ali sempre desrespeitou as mães, se prostituiu, usou drogas, andava comigo, agora fala que está lá no tempo da restauração, está lá com a pastora Elza, está com aquela equipe que Deus escolheu. Peraí, que Deus é esse que escolhe só esse tipo de gente? Escolhe tudo errado. É porque o mundo não sabe que Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios, as fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas humilhadas, desprezadas, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são, pois Ele é o único que é, e Ele nos escolheu, nós não éramos nada, Ele botou fé em nós, Ele nos escolheu lá no meio da lama, e nos trouxe para a sua presença. Aleluia.
você é? Querido, eu não sou nada, eu apenas adoro o grande eu sou, só Ele é. Quem é que conhece o Salmo 23? Hein? Vamos falar junto? O Senhor é o meu pastor, nada faltará. De nada tem falta também. Davi foi quem escreveu esse salmo. Será que de repente um dia ele sentou numa mesa ali, começou a escrever o Salmo 23 e foi? Não. O Espírito Santo foi inspirando ele. Ele foi lembrando de experiências que ele havia tido na vida. E quando ele escreveu o Salmo 23, ele se lembrou que um dia ele estava lá no pasto e alguém chegou correndo e falou assim: Davi, vai para a sua casa porque tem um profeta lá. E eu vi que tem uma mesa linda preparada lá. Sua mãe, seu pai, seus irmãos estão lá, prepararam um banquete. Ó, Davi, deve ter carneiro assado, deve ter pão feito na hora, suco da videira, tem tudo ali. Vai que eu cuido das ovelhas para você. Corre lá. Davi deve ter ido para a casa dele uma expectativa, pensando assim: chegando à minha casa tem um profeta, minha família está lá, tem um banquete preparado, eu estou aqui cansado cuidando de ovelhas, mas chegando lá eu vou me banhar naquela água do poço na entrada de Belém, vou me refrescar, colocar minha melhor roupa, porque tem um profeta na minha casa, tem um banquete. Só que Davi não sabia do que estava acontecendo na casa dele. Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, eu me cansei de Saul, porque agora ele pensa que ele é o cara. Saul olhava para o espelho e pensava: esse cara sou eu, né? Eu sou o cara, eu não preciso mais de ouvir Deus, eu faço o que eu quiser. Irmãos, a derrota vem da vida do crente, alcança o crente quando ele pensa que as vitórias dele foi ele que conquistou, ele começa a tirar Deus das vitórias. Sempre coloque o Senhor nas suas vitórias, é Ele que nos dá a vitória. Samuel, me cansei de Saul, vai lá em Belém, na casa do Jessé, porque lá eu escolhi um rei. Você não entendeu? Imagina a sua pastora Elza, vai lá na sua casa de manhã e fala assim: Deus me acordou de madrugada, mandou ungir sua filha ou seu filho, porque ele me disse que um dia eles vão governar o Brasil. Olha o que aconteceu naquela casa simples. Chega um profeta e fala: Jessé, eu vim aqui para sacrificar e tem uma unção especial. Deus escolheu um rei aqui na sua casa. Jessé chama os seus filhos, Eliabe, Abinadab, Samar, todo mundo guerreiro, fortão, bonitão, especializado nisso, naquilo. Vamos trazer para os nossos dias, né? Tinha lá um mestrado, um pós-doutorado, tinha qualificação, tinha experiência. Guerreiros, já experimentados. Quando entra Eliabe, o homem era o guerreiro, boa pinta, ele vai entrando lá na sala. Samuel ficou animado, pegou azeite: eu vou ungir esse aí, é o rei. Deus fala para ele: Samuel, pode parar, não fica olhando para a aparência, para o tamanho, para a voz dele, nada disso, porque vocês, os homens, olham para o exterior, mas eu olho ao coração dele. Eu escolho o coração. Aleluia. Então se passaram todos os filhos de Jessé, nenhum deles era escolhido. Irmãos, Deus mente. Não é da natureza de Deus. Deus nem não passa em Deus a mentira, ela vem do diabo. Samuel, Jessé, se Deus não falou que na sua casa tem um rei e você passou seus filhos, como é que nós vamos ficar? Deus não mente, rapaz. A gente havia se esquecido, né? Mas tem um rapazinho lá, o Davi, o Ruivinho. Irmão, ruivo lá em Israel, eu não sei se até hoje tem essa tradição, mas naquela época, quem era ruivo era meio rejeitado na família. Ele estava lá longe cuidando de ovelhas do pasto, rejeitado, um esquecido. Deixa eu te dizer, Deus abençoou o queridinho da mamãe, Deus prospera o queridinho da vovó também. Mas Deus é o Deus que abençoa os esquecidos pela família também. O profeta olhou para a mesa e falou assim: Jessé, eu não assento, ou melhor, ninguém aqui vai sentar nessa mesa enquanto esse menino não chegar.
Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus ainda vai usar pessoas que você nunca imaginou, em situações que você nunca sonhou, para te honrar no meio daqueles que te desprezam, que te esqueceram, que não acreditam em você, que disseram que você não vai ser nada, que você não vai conquistar nada. Davi mal sabia, já tinha um profeta honrando ele em casa. Então Davi vem correndo, animado para o banquete. Quando ele chega em casa, nem dá tempo de trocar de roupa, meu irmão. O profeta já, o Espírito de Deus toca ele e fala: é ele. Eu imagino ele colocando todos os irmãos de Davi, o pai e a mãe ali, e Davi, que diz a Bíblia que ele foi ungido no meio dos seus irmãos. Com certeza então era ali uma rodinha, e ele manda Davi ajoelhar. Você quer sentir um pouquinho? Davi sentiu? Fecha os olhos aí. Davi se ajoelha, ele sente um azeite fresco caindo sobre a sua cabeça, em grande quantidade, que escorre no seu rosto, no seu nariz, nos seus lábios, no seu queixo. Ele sente pelo seu pescoço o azeite descendo em toda a sua roupa, no seu corpo, e ouve as gotas de azeite caindo no chão. E o homem de Deus diz: Davi, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de promessas, o Deus de alianças, o Deus que não quebra a sua palavra, que cuida do seu povo, protege e tira o pobre do pó e o levanta e coloca no meio dos príncipes. Esse mesmo Deus me enviou aqui para te ungir rei sobre Israel. Abra os seus olhos. Davi cai a ficha de Davi naquele momento. Ele começa a entender, e ele vai limpando os seus olhos, aquele azeite, olha para os seus irmãos, e ele vê nos olhos e na face dos seus irmãos susto e ao mesmo tempo indignação. Você vai entender. Por acaso você já contou uma vitória, uma conquista para alguém e percebeu que a pessoa não gostou da sua vitória? Não gostou da sua conquista? Então você sabe o que Davi passou. Davi, rei? Eu sou muito melhor do que Davi. Ei, nós somos mais preparados. Nós somos melhores que Davi em tudo. Por que nós não somos? Nenhum de nós pode ser rei, vai ter que ser Davi. Não interessa o que as pessoas estão pensando. Se Deus te escolheu, Ele vai te levantar, Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar onde Ele quer colocar. Ninguém pode impedir. Então Davi, escrevendo o Salmo 23, se lembra dessa passagem, e foi então que ele escreve no versículo 5, e pensou assim: apesar daquele dia os inimigos serem da minha própria casa, não queriam ver minha vitória e não aceitaram minha unção, mas preparas-me uma mesa diante dos meus inimigos, unge-lhe a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Existem pessoas que é só você dar para ela um cargo, ou uma farda, ou uma posição maior, ou um destaque, ou dar mais confiança para ela, ou ela subir apenas no primeiro tijolinho, ela já começa a te olhar por cima. Antes tomava um cafezinho com você, agora é só com a diretoria, não vai na sua casa mais não. Antes tinha um salário parecido com o seu, agora ganha mais. Ou então tinha o mesmo cargo que você tinha na empresa, agora ele é chefe. Ele não chefe, né? Ele achou que pode agora pisar com todo mundo. Deus sabe quem Ele escolhe. Se tem alguém aqui nessa noite com um sentimento de vingança no coração, o Espírito Santo está mandando te dizer: abandona esse sentimento nessa noite, porque Deus não levanta homem e mulher vingativo.
Você viu o que aconteceu com José? Contou um sonho para os seus irmãos, e os seus irmãos julgaram ele no buraco. Ele ficou como escravo, ficou mais de 13 anos preso, virou governador, e um dia eles passaram fome e tiveram que ajoelhar perante José e pedir comida para José. Sabe o que eu aprendo com isso? Se nós tivermos inveja e sentimento de vingança, aquele a quem nós invejamos, aquele a quem nós queremos nos vingar, sempre estará acima de nós perante Deus. Davi, ao invés de ficar convencido com a unção, pensando agora eu sou o cara, fala para o seu irmão: Davi voltou para o pasto. Fala para o seu irmão: volta para o pasto. Um homem e uma mulher nunca pode esquecer do lugar de onde veio. Por mais que Deus te exalte, seja humilde como você era no início. Mas lá no pasto, alguém outra vez foi procurar Davi e falou: Davi, o rei Saul está seriamente perturbado, endemoniado, e só você pode ir lá tocar harpa para que aquele espírito saia, porque alguém lá perante o rei Saul disse assim: Saul, eu conheço um rapaz, ele é forte, ele é valente, sisudo de palavras, de boa aparência, e ó, o Espírito de Deus está com ele. Abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, rapidamente, por favor. Primeiro Samuel 16. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Pode se sentar no seu lugar. Você não precisa abrir a Bíblia agora, mas no versículo 13 diz que Samuel, quando tomou o chifre do azeite e ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vou te dar uma boa notícia agora, mas por favor, não jogue a cadeira para o alto, que vai desorganizar, até que a gente organiza aqui. O Espírito Santo naquela época, ele vinha num profeta, dava uma mensagem para o povo e saía. Ele vinha em Samuel, Isaías, Miqueias, veio em Sansão. Em cada pessoa ele tinha um agir diferenciado, mas ele vinha e saía. E a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Você está sentindo fraco, pensando em desistir, achando que você não é capaz, achando um monte de coisa errada sobre você mesmo. Deixa eu te dizer, aquele Espírito que se apossou de Davi há milhares de anos atrás, naquela casa simples em Belém, é o mesmo que está em todos nós nessa noite. É o mesmo Espírito de vida, de guerreiros. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu fico pensando, hoje em dia nós temos uns hinos assim mais modernos, que as pessoas cantam meio assim fragilizadas, né? Eu gosto da música, mas eu estou falando assim, só para expressar o momento que nós vivemos, né? Olha para mim, né? Eu quero te abraçar, Senhor, eu quero te beijar, mas irmãos, eu não estou velho não, mas eu sou de uma época que os hinos eram diferentes. A gente profetizava, a gente saía, tinha irmãzinha, aquela irmãzinha de 90 anos, se o diabo encontrasse com ela na rua depois do culto ia apanhar. Porque os hinos eram o seguinte: os que confiam no Senhor. Se eu sou como um monte de Sião, quero ver o diabo me pegar. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, sem estabelecer. Não, sente aí, yes. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi. Eu luto como Davi.
sair derrotado da igreja. E eu vou falar, pastor, você conhece meu tio, minha família. Tem uma coisa, a nossa família tem um defeito, com toda a família. Uma coisa que eu não aprendi em casa é ser bajulador. Não precisa ficar, como diz por aí, puxa saco de ninguém. Mas irmãos, eu viajo o Brasil inteiro, eu posso dizer. Você vem aqui, mas eu vejo igreja do Brasil inteiro. Tem igreja que você chega e é melhor num velório e está mais feliz que a igreja. Mas essa igreja é uma igreja viva. Eu tenho que falar. Amém? Olha só. Não é toda igreja que você chega e você ouve pessoas falando em línguas estranhas. Não é toda igreja que você chega e você vê um brilho no olhar das pessoas. Um dia eu vim pregar sobre isso. Talvez domingo que vem de manhã eu virei pregar, se a agenda der certinho, né, pastor? Eu venho só pela manhã, semana que vem. O Espírito de Deus que entrou em Davi está em você. Então vamos caminhar para a parte boa da mensagem agora. Vou anotar uma frase aqui que eu gosto de repetir. Fala assim comigo: os fracos nunca tentam. Vamos de novo. Os fracos nunca tentam. Os covardes desistem. Os valentes conquistam. Fala, seu irmão, você é um valente. Você conquista. Amém? Aleluia. De repente, algum teólogo muito aprofundado na palavra pode estar me ouvindo falando isso, pensando assim: mas o pastor está usando de palavras motivacionais, o povo vai ficar muito feliz, mas não são profundas. Meu irmão, enquanto os sábios ficam conversando, os valentes vão invadindo a cidade. Nós somos os valentes, nós vamos conquistar. Enquanto muitos conversam, nós estamos fazendo. Um dia a mãe de Davi fala com ele: Davizinho, vem cá, pega esses pães aqui e leva para os seus irmãos lá no campo de batalha. E esse queijinho aqui, esses queijos, você leva para o capitão. Acho que a mãe de Davi era mineira. Ué, você não entendeu o que ela fez, né? Vou mandar um queijinho para o capitão que ele pega e leva para os meus filhos. Só faltou mandar um cafezinho. Davi chega para entregar os pães e os queijos, que estava todo mundo no campo de batalha. Ele deixa o pão e o queijo ali, corre até lá, e quando ele chega, ele leva um susto, porque tinha um cara. Você já viu luta de MMA, de boxe, tudo mais? Já viu, né? O tamanho desse cara? Agora você imagina um cara daqueles com 2,66 metros de altura, fortemente armado com escudeiro, lança, espada, proteção nas canelas, armadura de 2,66 metros, dizendo: ei, não tem homem não. 40 dias que eu venho aqui desafiar, nem o rei Saul, nem os seus generais, soldados, não tem um homem aí para me enfrentar, poxa. Quem já foi aí dormir pensando em problema, hein? Quem já foi para casa e foi dormir pensando em problema? Levanta a mão para eu ver. Golias era um problema que há 40 dias, de manhã, de tarde, de noite, afrontava o exército de Saul, seus guerreiros, e ninguém fazia nada. Eu acho que eles nem dormiam mais. O pior do problema, né, irmão, que se você conseguir dormir, tudo bem. De manhã o problema te acorda e fala assim: oi, bom dia, vamos tomar café? É o dia inteiro te incomodando. Era um pesadelo. E Golias se tornou um pesadelo para aquele povo, e Davi, um menino, mas com o Espírito de Deus nele, ouviu aquela afronta, ficou indignado, falou: opa, quem que é esse incircunciso que está gritando aí? Ele quis dizer: quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que ousa gritar conosco que temos aliança com Deus? Davi pensou: eu vou pegar esse cara, porque eu não vou perder. Eu tenho aliança com Deus, ele não tem.
que eu ganho? Escuta, o que eu ganho se eu derrubar esse cara? Aí alguém falou para ele: Davi, o rei Saul prometeu para quem derrubar o gigante, não paga mais impostos, nem ele, nem a sua família, vai ganhar riquezas, dinheiro, e vai casar com a filha dele. Olha só o que é o homem que perdeu a aliança com Deus. Não age mais, não faz mais, vai ter que pagar para alguém fazer, vai ter que prometer, rifar a própria filha. Só que Davi não era bobo nada, sabia aproveitar uma oportunidade. E ele pensou: o Espírito de Deus está em mim, eu tenho aliança com Deus, vou ganhar dinheiro, não pago imposto, e vou casar com a filha do rei. Aleluia! Onde que eu vou derrubar esse cara? E ele chega para Saul e fala: Saul, eu quero pegar esse cara. Como é que você chama? Tiago? Vem cá, Tiago, rapidinho. Ninguém, acho que nunca pensou nisso aqui na igreja. Nem eu, até que um dia Deus mostrou. Saul fala assim: Davi, você quer enfrentar o gigante? Usa a minha armadura. Como é que você não mesmo? Tiago, coloca aí, o braço. Tira a foto do Tiago e vou colocar no Facebook. Irmãos, esqueci. Meu Deus, se eu não lembro, eu ia apanhar hoje em casa. Minha esposa está comigo, Liliane, essa mulher abençoada, Deus colocou na minha vida. Brincadeira, irmãos, não é apanhando. Saul era um homem de 2 metros de altura, alto, forte. Davi era um menino. Você não entendeu o que ele colocou a armadura em Davi, não? Fica aqui. Olha o tamanho do moleque que é matar o gigante. Ele não vai aguentar nem minha armadura. Chacota com Davi. É o que as pessoas olham para mim, para você e dizem: você vai se formar, você vai ter empresa, você vai ter sua casa própria, você vai ser isso, aquilo. Quem é você? Você quer ser dono da padaria, você está lá no caixa ainda. Você quer ter a própria empresa? Cadê aquele trabalho que você está lá, que 2 meses você não recebe? Você quer ter aquele carro para trabalhar? Cadê sua bicicleta com o pneu furado? Mas ninguém podia dizer que o menino que trabalhava no pasto ia sentar no trono. E quem disse o contrário contra a tua vida vai ter que ver, e vai ter que ver você feliz. Davi tirou a armadura, pode tirar. Não serve para mim. Pode sentar, obrigado. Obrigado pela participação, tá? Davi disse: não serve para mim. Primeira coisa que eu quero dizer, são 4 coisinhas rápidas para a gente terminar. Pare de usar a armadura de derrotados. Saul se achava o cara e ficou brincando, fazendo hora com a cara de Davi, mas nem ele sabia que aquele menino já era ungido para sentar no lugar dele. O rei ali não era Saul, o rei era Davi. Quando Deus eleva um homem, uma mulher com um cargo de liderança, e ele começa a agir do jeito que ele quer, pisar em todo mundo, puxar o tapete, achar que é ele que manda, Deus rapidinho lá no céu pega a sua caneta, o seu papel, esquadrinha, escolhe o substituto dessa pessoa. Saul ainda reinou muitos anos, mas Deus já tinha preparado Davi para ser um substituto e ele nem sabia. Se existe um líder aqui essa noite, líder no lar, líder no trabalho, líder na igreja, que pensa que agora é grande coisa, porque é líder, está na hora de se ajoelhar e falar: Senhor, eu não sou nada, me usa em tuas mãos, eu não sou melhor do que ninguém. Tem mulher que está com problema no casamento, ao invés de pedir conselho para uma mulher de Deus, uma pessoa que já passou por problemas no casamento e venceu desafios, não, ela senta para conversar com aquela mulher que odeia homem, que tem decepção com homem, ela nunca vai ser feliz no casamento. Da mesma forma, um homem com problema financeiro,
financeiro, no casamento, no trabalho, relacionamentos, ao invés de ele conversar com um homem de Deus, com uma pessoa séria, uma pessoa que conseguiu conquistar algo na vida, ela vai e se assenta com aquela turma da esquina que só dá conselho errado. Não, rapaz, sai fora dessa mulher aí, tem mulher demais por aí. Que, rapaz, não deixa ela fazer isso não. Tá com problema, azar, só vende a casa, separa, vai viver sua vida. O diabo sempre aponta o caminho mais fácil, mas Jesus falou: entra pela porta estreita, porque é ela que te leva para o céu. Ela que te leva. Tem muita gente, irmãos, deixando a presença de Deus, porque houve um crente que é derrotado. Deixa a capa daquele crente nele. Participa dessa campanha. Não, eu já participei, não deu em nada. Mais um propósito, não participe de propósito. Rapaz, você é dizimista, você tem que pagar suas contas. Mas é por isso mesmo que eu sou dizimista, fiel a Deus, porque Deus me honra para pagar tudo que tem que pagar. Aí o irmão de Davi fala assim: Davi, você é um moleque. Você vê claramente na Bíblia que os irmãos dele estavam indignados com ele, não aceitaram a vitória de Davi. Você veio aqui para aparecer, né, Davi? Que enfrentar gigante que é, rapaz? Cadê aquelas ovelhinhas que você deixou no pasto? É o que eu disse agora. Você quer ser empresária? Cadê aquele balcão da padaria que você está trabalhando hoje? Você nasceu para ficar no balcão. Mentira, irmãos. Ele tentou provocar Davi e dizer: você não é nada, você é um pastorzinho de ovelhas, vai enfrentar gigante. Faz assim, fala comigo assim: Davi nem deu ideia. É como se ele dissesse assim: mano, dá licença que a minha briga não é com você, minha briga é com o gigante. Quem aqui quer vencer grandes batalhas? Então pare de gastar as suas energias com briguinhas e coisinhas pequenas. Reserva a tua energia para as grandes batalhas, para os períodos de jejum, oração, batalha, trabalho, fidelidade, porque as coisinhas pequenas nos minam, tiram energia, nossa paz, e depois o gigante vem e pisa na nossa cabeça. Se Davi tivesse brigado com o irmão dele, saído no tapa com o irmão dele, acabava a energia, ele podia até nem chegar a lutar com o gigante. Ou então, se fosse, não ia ter energia, ia perder. Mas ele guardou energia para a batalha que Deus colocou para a vida dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós ainda estamos no começo do ano. O mundão lá fora fala que o ano só começa depois do carnaval, né? Mas o meu ano começou na virada do ano, na presença de Deus. O seu também. Quem aqui quer realizar o que nunca realizou? Quem quer conquistar o que nunca conquistou? Quem quer ter dinheiro para fazer o que precisa fazer como nunca teve? Quem quer ter uma paz que nunca teve? Está achando que é fácil, né? Você vai ter que falar o que nunca falou, fazer o que nunca fez, tomar uma atitude que nunca tomou. Irmão, se eu tomar as mesmas atitudes do ano passado, vai melhorar alguma coisa? Você não parou ainda para entender, irmãos, mas eu vou dizer: todo final de ano você tem que olhar para trás, apesar das intempéries, problemas, dificuldades, você vai ver Deus vai te mostrar que um ano foi melhor do que o outro. Você sempre termina o ano crescendo, alcançando mais, conquistando mais. Davi vai até o ribeiro, pega algumas pedrinhas, 5 pedras. Irmão, vou confessar, se fosse eu ia parar o carro, abrir o porta-malas e encher de pedra, que a batalha ia ser feia. O homem era grande demais. Mas Davi pega 5 pedrinhas, vai em direção ao gigante. Você já viu aquela pedra que tem na água, no rio, ribeira, aquela pedra lisinha? Já viu? Por que Davi não pegou uma pedra e estava ali na frente dele? Ele foi lá no riacho. Porque é uma pedra que é cheia de ponta, áspera. Quando você manda de botox, estilingue, ou seja, de fundo, o que for, o vento muda a direção, ela vai sem força, ela cai em outro lugar.
Mas quando ela é lisinha, com uma bolinha de gude, aquela pedra lisinha, ela vai, ó, onde você mandar. Já percebeu que o Espírito Santo já falou para você, para mim? Eu falo para você, eu falo para mim também, amém? Mas ele já falou para nós, não vá, e a gente foi. Bem que eu senti que não era para eu ter vindo. O Espírito Santo tinha te falado. Não fale isso, a gente fala. Perdoe, a gente não perdoa. Não se vingue, a gente busca vingança. Fique quieto e espere que o Senhor vai te livrar. Não, a gente quer fazer do nosso jeito. Aquelas pedras ali na frente de Davi somos nós, cheios de defeito, falha de caráter, complexos de inferioridade, problemas desde criança, da família, da nossa convivência, e muitos de nós têm endurecido o coração para o Espírito Santo, não deixa Deus falar e nunca muda. Ele até envia pessoas para te falar, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que ser mais humilde, você está fazendo errado e a gente não ouve. Neste ano, deixa as águas do Espírito rolar em você, mudar o seu caráter, mudar o seu interior, para você ficar lisinho como aquela pedra e Deus te colocar onde você tem que estar, onde Ele quer te colocar, é no lugar de honra. Davi foi honrado perante aquela mesa, os seus irmãos. Deixa eu te dizer, tem irmão que fica orando pedindo para Deus, me livre dos meus inimigos. Tem gente que fica até feliz de ver o inimigo doente, morrendo. A partir de hoje você vai orar para Deus dar saúde para os seus inimigos. Porque no dia que Ele preparar a mesa de honra para você, vai ter que ter plateia. E eles têm que estar com saúde de pé para ver a sua vitória. Em nome de Jesus. Agora vem a parte difícil. Quando Deus preparar a mesa de honra para você, e o seu inimigo vê, se ele te pedir comida, dá ele de comer. Se ele pedir algo para beber, dá ele de beber. Pois aí vão tornar brasas vivas sobre a tua cabeça. Para terminar, Davi chega para o gigante e fala assim: você sabe essa história já, vou só te lembrar. Você vem contra mim com espadas e lanças. Pensa que eu sou um menino, né? Pensa que vai me esmagar, vai jogar minha carne para as feras comerem? Você não me conhece. Você está vendo esse Davi aqui, mas dentro de mim está o Espírito do Senhor. E você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe que o gigante caiu, Davi venceu. O exército inimigo ficou assustado por Davi. O próprio exército de Saul ficou assustado por Davi. A família de Davi, ei, sua família vai se assustar com o que vai acontecer na sua vida. Coisa boa, tá? Davi alcançou uma vitória que nem todo mundo viu, mas todo mundo ficou sabendo. No planeta Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes, quase todo mundo sabe da história de Davi. Todos os países conhecem a história de Davi. Vou perguntar só uma vez: quem aqui quer alcançar vitórias que nem todo mundo vai ver, mas muitos vão ficar sabendo? Hoje ninguém vê você pegando um ônibus lotado de madrugada, chorando na madrugada, orando, jejuando, passando por problemas na família, humilhação no emprego, dificuldades de todas as formas. Mas ninguém também tinha visto Davi lá no pasto. Um dia apareceu um leão, ele matou o leão. Apareceu o urso, ele matou o urso. E Deus olhou a fidelidade dele, porque ele cuidava das ovelhas do pai dele. Se ele cuida bem das ovelhinhas lá no campo, ele vai cuidar bem das minhas ovelhas, do povo de Israel. Eu vou colocar esse menino como rei. Deus está te olhando. Se você quer alcançar vitórias que nem todo mundo vai ver, mas todo mundo vai ficar sabendo, continue então hoje lutando as batalhas que ninguém vê. Ou melhor, continue hoje fiel, lutando as batalhas que só você e Deus estão vendo, porque na hora certa Ele te exaltará. Fica de pé no seu lugar, dando glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, é a hora da ceia. Mesa de honra que o Senhor Jesus prepara para nós. E Ele mesmo disse: vocês vão cear comigo nas bodas do Cordeiro. A noiva está se preparando. Nós vamos encontrar o noivo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma alegria.